Havendo quórum, instalamos a presente reunião do Conselho Superior do Ministério Público, submetendo desde logo a apreciação dos senhores conselheiros a ata da reunião anterior. Não havendo nenhuma observação, fica a ata aprovada. Não há comunicações da presidência. Vamos às comunicações dos senhores conselheiros. Doutor Rochel. Senhor presidente, senhor corregedor, nosso secretário, os colegas, as pessoas que nos assistem de forma presente e online, desejo uma boa tarde a todos. Doutora Maria da Glória. Senhor procurador-geral, senhor corregedor, senhor secretário, caros colegas, todos que nos assistem, também gostaria de cumprimentá-los, não tenho comunicações a fazer. Doutora Maria Cristina. Eu também gostaria de cumprimentar todos os colegas conselheiros, a todos os colegas que nos assistem via web, e gostaria também de colocar aqui um parabéns especial à Escola do Ministério Público, que fez, na semana passada, o Congresso do Meio Ambiente. Na sexta-feira, eu tive a oportunidade de assistir à palestra da ministra Carmen Lúcia, no momento em que ela esbanjou conhecimento, simpatia e humanidade. Ela nos relatou passagens da vida profissional dela, da vida pessoal, que encantou a toda a plateia, e, ao final, a ministra foi ovacionada, né, por todos os presentes. Então, parabéns aí aos organizadores, fica essa minha lembrança. Muito bem. Doutor Giuliotti. Apenas para desejar uma boa sessão a todos, ao senhor presidente, ao senhor corregedor exercício, ao senhor secretário, caros colegas, os colegas que nos assistem, funcionários, jornalistas, desejo uma boa sessão a todos. Doutor Hamilton. Senhor presidente, senhor corregedor, exercícios, demais integrantes desse colegiado, pessoas que nos assistem, colegas que nos assistem, servidores aqui presentes, pessoal da imprensa, boa tarde a todos. Eu vou na mesma linha da doutora Cristina. Eu, assim como o doutor Rochel, estivemos acompanhando desde a abertura o congresso que se realizou, o Congresso do Meio Ambiente que se realizou na última quinta e sexta-feira, no prédio da 13 de maio da Escola Superior do Ministério Público, e eu queria parabenizar o Centro de Apoio, que também integrou a organização, a Escola Superior, as palestras, os debates foram de muito alto nível, e ressaltar também as importantes palestras realizadas na abertura pela senadora Marina Silva e depois, praticamente de encerramento, né, da ministra Carmen Lúcia. Conteúdo de humanismo muito grande, as duas palestras, né, doutor Rochel? Conteúdo de humanismo muito grande. Inclusive, a gente fica muito contente, porque hoje, com a possibilidade de se assistir pela internet, o número de acessos foi muito grande, foi registrado lá, quer dizer, não só aquele auditório estava cheio, e a gente fica sabendo que as pessoas de várias localidades estão assistindo, prestigiando o evento, debatendo os assuntos importantes. Eu tive a oportunidade de compor a mesa final. Lógico que eu sofri muito, porque depois da fala da ministra Carmen Lúcia, a nossa fala ficou, mas mesmo assim foi um debate muito interessante sobre um assunto que assusta, que é um projeto, na verdade, 2 projetos de lei. Eu aproveito a ocasião para mostrar a minha preocupação, eu tenho a certeza também a preocupação do conselheiro Rochel e de todos que já tomaram conhecimento
existem 2 projetos no Congresso Nacional, e eu falo no Congresso porque um está na Câmara dos Deputados e o outro no Senado Federal, tratando da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E a preocupação é muito grande. A gente não tem noção do risco ao meio ambiente, às futuras gerações, aos recursos naturais que o teor desse projeto traz. Só para dispensa inúmeras atividades de qualquer tipo de licenciamento ambiental, e traz ainda num dos seus artigos delega, vamos dizer assim, delega, não seria o termo, repassa ao Estado e ao município o licenciamento ambiental de várias atividades, dando aos municípios e aos estados o poder, se quiserem, não realizar o licenciamento, dispensar também. Então, só praticamente vai existir, se isso acontecer, se esse projeto passar, a hipótese do EIA-RIMA, quando é exigido, né, na hipótese de significativo dano ambiental. Fora dessas hipóteses, o licenciamento pode ser dispensado. Outra coisa, está prevista a prorrogação automática. Está previsto que se a inscrição no CAR equivale, a simples inscrição no CAR equivale ao licenciamento ambiental. Simples, inscreveu lá, já está licenciado, equivale. E outras tantas coisas, eu não quero tomar mais o tempo de vocês, mas isso é bom porque está sendo transmitido e é um risco para as presentes e para as futuras gerações, preocupante. Teria muito mais a falar é uma ameaça muito grande, porque a gente sabe que o licenciamento ambiental, instrumento da política nacional do meio ambiente, é que evita uma série de danos ambientais, que traz compensações para quando os danos acontecem. Então, vai ter obras de infraestrutura dispensadas, dragagem dispensada e tudo mais que se entenda, o órgão licenciador entender por dispensar. O Estado, a União, o município. Então, eu vejo com muita preocupação. E aí nós teríamos que, uma vez, eu acho que na análise de Comissão em Constituição e Justiça e tal, deve haver um break, porque tem uma série de coisas inconstitucionais ali, né, que ferem a política nacional do meio ambiente. Quer dizer, mas perco esses minutos, ou ganho, não sei, trazendo aos senhores essa preocupação, e o Conselho Superior do Ministério Público, tenho certeza, também vai compartilhar comigo dessa preocupação, em razão de que grande parte das atividades, se passar esse projeto, não terá mais nenhum tipo de... o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio do poluidor paga, todos aqueles princípios que o mundo moderno apresenta hoje não existirão mais no Brasil, ou serão muito impactados. Fica esse registro, mas feito esse desabafo com relação a esse projeto do licenciamento ambiental, eu volto a dizer, então, eu quero parabenizar o sucesso que foi esse congresso nos últimos dia 24 e 25 de outubro, agora passados. Esse registro, desculpe eu ter me alongado, mas é a minha indignação com relação ao que está se pretendendo fazer com os nossos recursos naturais, ambientais, o desenvolvimento sob a batuta do desenvolvimento, mas o desenvolvimento que a gente sabe, ele tem que ser sustentável, né? Pois não, doutor Gel. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria como passou a minha vez já, né, aderir à manifestação do Dr. Hamilton integralmente, inclusive dar o destaque que a ex-ministra Marina Silva fez a abertura, focou muito bem isso, e a ministra Carmen Lúcia, que falou um pouquinho antes do Dr. Hamilton, mas ela ela navegou, vamos dizer assim, com muita facilidade sobre o tema e focando bastante a questão das futuras gerações, não só o que nós estamos perdendo, né? Então, gostaria de aderir integralmente à fala do Dr. Hamilton. Obrigado. Dr. Hamilton, tendo em vista a gravidade e a magnitude do tema, e tendo em vista que Vossa Excelência se interessou e se pronunciou, eu o consultaria respeitosamente se Vossa Excelência, após a nossa reunião, se disporia
ter um contato com o Cláudio, o diretor da assessoria de comunicações, que me disse há pouco que estava efetivamente em busca de elementos para uma matéria abrangente sobre esse tema e temas conexos. Então, acho que se apresenta a oportunidade. À disposição. Tudo bem? Com muita honra. Muito bom. Uma matéria bastante reveladora sobre o assunto no nosso site viria bem a calhar, né? Muito bem. Doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor, senhor Secretário, senhores conselheiros, eu também gostaria de aderir à manifestação do doutor Hamilton e, no mais, sem comunicações. Doutor Eduardo Del Campo. Eu queria apenas cumprimentar os colegas já nominados, as pessoas que nos assistem, e aderir também às manifestações do doutor Hamilton e do doutor Rochel, no sentido da importância da preservação do meio ambiente e de que o Ministério Público efetivamente se debruce sobre essa matéria. Doutor Corregedor-Geral em Exercício, doutor Motauri, por favor. Senhor presidente, senhor secretário, eminentes senhores conselheiros, todos os presentes que nos assistem, boa tarde. Eu gostaria, também tive a oportunidade, na aventura, de assistir a palestra da ministra Carmen Lúcia, brilhante, né, e uma pessoa que se mostra ainda mais brilhante pelo seu senso de humildade. É uma pessoa grande pela humildade, humildade dos sábios, humildade daqueles que sabem o que sabem e que não precisam demonstrar que o sabem. Elas são pessoas que bastam por si mesmas, e a ministra Carmen Lúcia é uma pessoa dessa envergadura, senhor presidente. Para a honra de todos nós, se encontra no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria agora apenas de fazer uma impugnação, ao mesmo tempo em que adiro à manifestação do doutor Hamilton, senhor presidente. E é a seguinte, eu infelizmente não pude permanecer lá na escola após a palestra da ministra Carmen Lúcia, mesmo sabendo que o doutor Hamilton iria falar, mas eu aqui faço duas observações. Primeiro, tenho a mais absoluta certeza que tudo que o doutor Hamilton falou, o fez com profundo conhecimento e domínio da matéria, de um dos maiores ambientalistas da instituição, com quem tive a honra de partilhar sala, gabinete em Santos e aprender muito sobre meio ambiente. O doutor Hamilton é um ícone nesse aspecto, então tudo que ele falou, tenho a mais absoluta certeza, foi de um conteúdo bastante profundo, ainda que em seguida a ministra Carmen Lúcia. E por um segundo aspecto, eu também não fiquei, porque já ouvi bastante o doutor Hamilton ao largo da minha carreira, né? Então, como tenho sempre a oportunidade de estar junto a ele, amigo dileto e querido que é, né? Sei bem que tudo que ele faz muito bem feito, faz de coração e por um amor imenso pela nossa instituição, como é um amor nutrido também por todos os que integram esse conselho, muitas vezes com sacrifícios pessoais, todos nós sabemos, eu sei bem, né, estive aqui por 2 anos, né, como são pesados os ônus de integrar esse órgão da administração superior e do desprendimento que se exige de cada um, senhor presidente. Pela hora, eu só queria agradecer as palavras das quais eu não sou merecedor, do doutor Motauri, mesmo porque eu quero arguir a suspeição dele por ser amigo íntimo. Então, os elogios que vêm dele vêm com conteúdo de amizade profunda. E dizer o seguinte, eu quero pedir perdão por ter esquecido de mencionar que Vossa Excelência estava lá na mesa da corregedoria, na hora das palavras da palestra da ministra Carmen Lúcia. E eu fico contente com os elogios dele, porque ele agora na corregedoria, ele na corregedoria me fazendo elogios que eu trabalho bem, eu fico feliz, né? Não obstante eu tenha feito alusão nominal a Vossa Excelência como fornecedor de elementos para essa matéria abrangente, nada obsta, por óbvio, que a assessoria de comunicações ouça os demais conselheiros que estiveram presentes ao evento, doutora Maria Cristina, doutora Maria da Glória não estava, doutor Rochel, doutor Motauri, né? O que me chamou a atenção sobremodo foram os riscos mencionados por Vossa Excelência nas proposituras que se acham em tramitação no Congresso Nacional, né? Muito bem, passamos à ordem do dia. Item 1, indicações para a Procuradoria de Justiça Criminal.
Doutor Rochel. Pois não, senhor presidente. Trata-se do protocolado 81.991/19, promoção de procurador de justiça, edital de 8 de outubro de 2019. Tá bem, tá bom. No critério promoção antiguidade, a comissão de movimentação na carreira indica os seguintes membros do Ministério Público. Para o 35º cargo de Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Norberto Joia, terceiro promotor de justiça do 2º Tribunal do Júri. Para o cargo de 118º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, doutora Luciana Ferreira Leite Pinto, primeira promotora de Justiça de Falências. Para o cargo de 92º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Ednilson Andrade Arraes de Melo, primeiro promotor de Justiça de Mandado de Segurança. Para o cargo de 128º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Nelson Luiz Sampaio de Andrade, oitavo promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social. Para o cargo de 144º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Lauro Luiz Gomes Ribeiro, quinto promotor de Justiça de Direitos Humanos. No critério merecimento, Comissão de Movimentação na Carreira indica os seguintes doutores. Para o cargo de 84º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, doutores Fernanda Leão de Almeida, 60ª PJ da Capital. Milton Teodoro Guimarães Filho, 89º PJ Criminal. Salvador Francisco de Souza Freitas, 5º PJ Criminal. Para o cargo de 61º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, os doutores Milton Teodoro Guimarães Filho, 89º PJ Criminal, Salvador Francisco de Souza Freitas, 5º PJ Criminal, Denise de Oliveira Nascimento, 2ª Promotora de Justiça Criminal de Jabaquara. Para o cargo de 63º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, os doutores Salvador Francisco de Souza Freitas, 5º PJ Criminal, terceira indicação consecutiva. Denise de Oliveira Nascimento, 2ª PJ Criminal do Jabaquara. Marco Antônio Marcondes Pereira, 9º Promotor de Justiça de Falências. Para o cargo de 136º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, os doutores Denise de Oliveira Nascimento, 2º PJ Criminal do Jabaquara, terceira indicação consecutiva. Marco Antônio Marcondes Pereira, 9º PJ de Falências. Eduardo Dias de Souza Ferreira, 15º PJ da Infância e Juventude. São essas indicações, senhor presidente. Muito bem, todos de acordo? Passamos ao item 3, deixando para depois o item 2 a pedido. Cuida-se do encaminhamento de 2 exemplares da dissertação de mestrado, Direitos Humanos como Base para a Política Internacional de Drogas, bem como da ata de sua aprovação pela banca examinadora, em cumprimento à autorização de afastamento deste Conselho Superior, Dr. Gustavo Roberto Costa, terceiro promotor de Justiça de Guarujá, conforme artigo 168 do Regimento Interno, PT 46.822/19 do Conselho Superior, relatora a ilustre conselheira doutora Maria da Glória, que está com a palavra. Doutor Gustavo Roberto Costa cumpriu todas as exigências, apresentou a dissertação, foi aprovado, apresentou os exemplares que já foram devidamente encaminhados, portanto, considero cumpridas as obrigações. Embora esta relatora não concorde com a tese, não entenda que a tese tenha
importância, digamos assim, institucional, não é? Pois fala sobre os direitos humanos como base para a política internacional de drogas, né? Em termos acadêmicos, as exigências foram cumpridas e, portanto, eu aprovo o relatório e determino o arquivamento dos autos. É o meu voto. Muito bem, a doutora relatora aprova o relatório, todos acompanham perfeitamente. Pedidos de residência fora da comarca. Primeiro, doutor Gaspar Pereira da Silva Júnior, terceiro promotor de justiça de Mojimirim, PT 79.608/19. Relator, conselheiro Rochel. Pois não, senhor presidente. O doutor Gaspar pretende fixar residência em Jaguariúna, que dista aproximadamente 33 quilômetros de seu local de trabalho, constando de seu requerimento as justificações que entendeu pertinentes. A manifestação favorável da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e o meu voto é no mesmo sentido. Acompanhamos o relator? Sim, todos. Muito bem. Pedido de residência fora da comarca formulado pelo doutor Luiz Salles do Nascimento, 31º Procurador de Justiça Civil, PT 83.403/19, relator, conselheiro Giuliotti. A Corregedoria se manifestou favoravelmente e eu acompanho o voto da outra Corregedoria. Com o relator? Com o relator. PT 68, sigiloso. Presidente, se me permite, eu pedi para que fosse pulada a ordem, porque o tópico 2 da nossa pauta toca diretamente a um caso pessoal meu, mas então eu vou pedir licença aos senhores conselheiros para me retirar durante a votação e retorno para o tópico seguinte, senhor presidente. O que importa é o conforto psicológico de Vossa Excelência, como preferir. Muito bem. O item 2, então, da pauta é o seguinte: encaminhamento do certificado de conclusão do curso Effettivazione dei diritti fondamentali nell'era globale. Em cumprimento à autorização de afastamento deste Conselho Superior ao Dr. Motaurício Oquete de Souza, 33º Procurador de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, Vice-Corregedor-Geral do Ministério Público, relator conselheiro Hamilton. O doutor Motaurício Oquete de Souza, 33º Procurador de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, Vice-Corregedor-Geral do Ministério Público, apresenta certificado e relatório referente à participação no curso nominado pelo senhor presidente, realizado entre os dias 29 de setembro e 10 de outubro de 2019, nas cidades de Roma, Luxemburgo, Estrasburgo, Itália. O afastamento do ilustre Procurador de Justiça foi autorizado por este Conselho Superior, reunião de 17 de setembro de 2019. O certificado e o relatório apresentado pelo digníssimo Procurador de Justiça comprova o certificado apresentado pelo digníssimo Procurador de Justiça comprova a sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo assim ao disposto no artigo 218, inciso 3, da Lei Complementar 734, de 26 de novembro de 93, e 175 do Regimento Interno deste colegiado. Cumpridas as determinações legais, aprovo o relatório e determino o arquivamento dos autos, incluso na pauta, como já está. Todos de acordo com o relator? Para apreciar matéria fora de pauta, dou a palavra a pedido ao conselheiro secretário Eduardo Del Campo. Nós temos 2 cargos vagos, o 141º da Procuradoria de Justiça Criminal e o 7º Procurador de Justiça Civil. E 3 cargos, 42º Procurador de Justiça Civil, 103º Procurador de Justiça Criminal e 142º Procurador de Justiça Criminal, que estarão vagos após ultimados os atos de transferência já indicados por esse Conselho. Então, eu e o Dr. Rochel, da Comissão de Movimentação da Carreira,
levando em consideração que nós temos poucas sessões até o final do nosso mandato, estão pedindo autorização para, assim que esses cargos vagarem com o ato de transferência efetivado pela Procuradoria-Geral, que nós possamos colocá-los em concurso, se os colegas concordarem. De acordo. Todos concordam? Muito bem. Solicito à área técnica que suspenda momentaneamente a transmissão, preservando a gravação, porque o próximo tópico da ordem do dia sigiloso cuida-se do PT 687, aliás, 6276/19, é relator o ilustre recursos contra a instauração de inquérito civil julgados improcedentes ou não conhecidos. Anoto que os recursos das turmas também serão julgados em bloco. Tanto no caso do pleno quanto nos casos das turmas, os senhores conselheiros tiveram acesso aos votos na íntegra por intermédio do nosso BVA e então têm plena condição de decidir em julgamento colegiado. Serão julgados em bloco. Palavra da conselheira doutora Maria da Glória Vilaça Boringa Vião de Almeida. Infância e Juventude, Promotoria de Justiça de São Pedro, número 43438-95-2019-5. Tema Educação. Interessados: Lúcia Helena Fortunato, Cristiano de Almeida Oliveira, Carolina Alves Fel Lopes, Leila Mar Rogéria Farinha de Aguiar, Valesca Del Pietro Storani, Rita Aparecida Trindade Dias. Recurso contra indeferimento de representação. Recurso improvido. Patrimônio Público. Promotoria de Justiça de Adamantina, número 14.182.900.2019-2. Tema: improbidade administrativa, prejuízo ao erário. Artigo 10 da Lei de Improbidade.
Interessados, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e José Aparecido de Oliveira. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, número 43-695-572-2019-8. Tema, improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados, Rede Tietê News, Lourival Delfino, Prefeitura Municipal de São Paulo, Subprefeitura de São Mateus, Fundação ABC e outros a apurar. Recurso contra indeferimento de representação improvido. Da lavra da conselheira Maria Cristina Pera João Moreira Viegas. Consumidor, Promotoria de Justiça de Jundiaí, número 14.670.4071, 2019-9. Tema, serviços de água, serviços públicos em geral. Interessados, Ayrton Argento Edai, S.A. Água e Esgoto, Jundiaí. Recurso contra a instauração de inquérito civil. Recurso improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Guarulhos. Tema, improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados, Anônimo, Município de Guarulhos, Luiz Gonçalves Chica, Cláudia Beatriz Martins, Geraldo Vilela Filho, João Eduardo Branca Leone Vita, Paulo Sérgio Pellegrino, Márcia Maria Mariano Pereira Fres, Aloísio Melotti Dottore, Carla Quintanilha e Henrique José Rodrigues. Recurso contra a instauração de inquérito civil, recursos improvidos. Da lavra do conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, Habitação e Urbanismo. Promotoria de Justiça de Penápolis, número 14.373.1639.2019-7. Parcelamento do solo é o tema. Interessados, município de Glicério, Fioroto e Benedito Mendonça da Silva. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Bariri, número 43.203.120.2019-8. Atividade administrativa é o tema. Interessados, Sônia Cristina Garuti de Oliveira. Objeto, recurso contra indeferimento de representação improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Santos, número 14.426.2811.2019-4. Tema, improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade. Interessada, Mônica Scalércio da Cruz. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Da lavra do Dr. Hamilton Alonso Júnior. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Conchas, número 14.242.390.2019-1. Tema, improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA. Interessados, Silvana dos Santos Dimitrov, Prefeitura Municipal de Conchas e Metrô Capital Soluções Eireli EPP. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Direitos Humanos, Saúde Pública, Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto, número 43.717.4.800.2019-6. Tema, farmácias, drogarias. Representante, distribuidor e empresa, fabricante de produtos. Interessados, Conrad Carvalho Intec, Instituto de Pesquisa Tecnológica e Controle de Qualidade Limitada em Empresa de Pequeno Porte e Cedralab. Objeto, recurso contra indeferimento de representação improvido. O último é sigiloso. Da lavra da doutora Ana Margarida Machado Junqueira Benedutti. Consumidor, Promotoria de Justiça de São Carlos, número 43.714.2063.2019-1. Tema, comércio em geral. Interessado, Hélio Borges. Objeto, recurso contra indeferimento de representação improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Taboão da Serra, número 43.452.2109.2019, 8. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados, Serracom Construções Eireli Microempresa e Prefeitura Municipal de Taboão da Serra.
Objeto, recurso contra indeferimento de representação, improvido. Da lavra do conselheiro Dr. Walter Paulo Sabella. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Presidente Venceslau, número 14.399.910/2019-4. Tema Flora, município de Presidente Venceslau e Via VAP, Construções Limitada, são os interessados. Recurso contra a instalação de inquérito civil, improvido. Infância e Juventude, Promotoria de Justiça de Vinhedo, número 43.471.475/2019-8. Tema Educação. Interessados, Valdir Gouveia Barreto e Prefeitura de Vinhedo. Recurso contra indeferimento de representação, improvido. E, finalmente, da lavra do conselheiro Eduardo Roberto Alcântara Del Campo, Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Olímpia, número 14.35593/2019-6. Tema Áreas Contaminadas, Licenciamento Ambiental, Saneamento, Resíduos. Interessado, Município de Guaraci. Objeto da revisão, recurso contra a instalação de inquérito civil, improvido. São esses, senhor presidente, os casos que serão julgados em bloco. Senhores conselheiros, desejam destacar algum dos procedimentos? Não havendo nenhum destaque, submetidos à apreciação em bloco, consulto se todos estão de acordo. Acolhidos, pois, os votos de relatoria proferidos nos procedimentos enunciados. Passamos agora a apreciar os procedimentos remanescentes que não se incluíram na votação em bloco. O primeiro deles tem relatoria da ilustre conselheira doutora Maria da Glória, é o PT 43.699/2019-7, Patrimônio Público, origem Procuradoria-Geral de Justiça, tema de improbidade, interessados João Agripino da Costa Dória Júnior e José Fernandes da Silva. É uma promoção de arquivamento sem compromisso. Cuido presente de representação deduzida por José Fernandes da Silva, visando a apuração de possíveis atos de improbidade administrativa decorrentes de adoção de estudos para a modificação da farda e das viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Argumento inexistir justificativa para a mudança e também que a medida poderia caracterizar gastos desnecessários com o intuito de promoção pessoal por parte do chefe do Executivo Estadual. Foram anexadas aos autos fotografias dos veículos e descrição detalhada do uniforme. Sobreveio promoção de arquivamento fundamentada na ausência de ilicitude na pretendida mudança, que se dera no estrito exercício do poder discricionário do agente público. Relatado essencial, impõe-se confirmar o arquivamento da representação. Não se vislumbra a aventada irregularidade na mudança proposta pelo governador do Estado. Ao contrário do sugerido na representação, a proposta de mudança nas viaturas mantém as cores da bandeira paulista, como se identifica pela análise das fotos apresentadas, mantendo a tradição cultuada há anos pela corporação e pelo governo do Estado. O uniforme, do mesmo jeito, pouco mudou. E, de qualquer forma, não há indícios de que a alteração tenha tido o intuito de promover a pessoa do representado. Ressalte-se mais, como muito bem fundamentado pelo Procurador-Geral de Justiça, que eventual mudança no padrão dos uniformes e da caracterização das viaturas policiais são inerentes ao poder discricionário do chefe do Executivo. Assim, diante do exposto, o presente voto é no sentido de confirmar o indeferimento da representação. Eu pediria a palavra, senhor presidente. Estou concedida? Eu lendo o voto da ilustre relatora, me veio à cabeça o seguinte: um governante, ele não precisa motivar esse tipo de atitude de modificação de cores, porque isso gera um custo para o Estado. E se há um motivo para isso acontecer, agora, por que a mudança? A mudança
não pressupõe, espero eu, um custo que não aconteceria se as cores continuassem as que eram. Eu não consegui entender muito bem, eu já vejo até pelas ruas umas viaturas diferentes. E primeiro que eu estranhei um pouco, que até a população se aperceber da mudança, e a população tem que estar com a polícia sempre presente, então, isso mas aí eu fiquei pensando, falei, está dentro da discricionalidade? E aí eu fiquei, só para trazer esse pensamento aqui ao colegiado, eu acho que realmente dentro da razoabilidade, não há como se falar em qualquer tipo de ilegalidade nisso. Porém, também não consigo ver utilidade da mudança para a população. Isso que eu tentei, fiquei aqui cacholando, né, pensando, muda de como? Mudou porque tem esse objetivo. Tá bom. Então tem um objetivo traçado. Aplicar esse dinheiro numa outra. Não, porque melhorou a visualização para a população, então existe um ganho social. Agora, eu fico pensando, porque essa é uma eterna, não é a questão aqui, né? A questão constante que acontece nas administrações. E isso a gente vê constantemente, né? Mas também só fico aqui pensando em voz alta, mas também não consigo nem discordar de Vossa Excelência do seu voto, mas fica esse pensamento de que também alguém pode falar assim, mas espera um pouquinho, o administrador entendeu por bem alterar a cor, porque isso traz um realce maior para a sociedade das viaturas, isso faz então que a população... Mas eu não conseguia enxergar e por isso que eu trouxe Fica só essa reflexão, mas não tem aí nos autos, não consta uma motivação pela qual se fez isso, né? Na verdade, houve o arquivamento direto, não houve pedido de explicações, né? Não houve solicitação de esclarecimentos. O que pareceu aqui ao procurador-geral, e eu acompanhei, foi que isso estaria dentro da discricionariedade do governo do Estado. E o que passou pelo meu pensamento foi que, se novas viaturas forem compradas e tiverem que ser pintadas, modificadas, e os uniformes tiverem que ser confeccionados, à primeira vista não parece haver irregularidade, desde que se siga um padrão normal e que nisso não identifique a pessoa do governador do Estado. Foi esse o raciocínio que foi feito, né, quando eu proferi o voto, mas nada impede que se investigue o real motivo da mudança. Fica só essa dúvida. Parece que houve uma modificação daquilo que já existia, mas que seria o novo formato. Para o novo, se é para o novo, e parece que é para o novo, né? Não é que se falar, então, prejuízo ao interesse público, porque ia ter que pintar de alguma cor, né? Então, mas que eu achei curioso, depois de tantos anos, essa mudança. Mas se não há ilegalidade, eu só queria fazer essa observação, para pensar junto com Vossas Excelências sobre o acontecido, porque a gente já vê nas ruas o acontecido. Doutora Cristina. Eu gostaria de fazer uma ponderação, aliás, duas. Primeiro, ressaltar a minha posição pessoal no sentido da ilegitimidade da Procuradoria-Geral para essa investigação. Eu já fiz um voto divergente nos casos anteriores, vou apresentar hoje, já na secretaria, falta só imprimir, e continuo firme nesse posicionamento. Passando dessa preliminar, realmente é curioso como o conselheiro Hamilton colocou, e aqui eu trago as lições do direito marcário, onde essa vestimenta é chamada de dress code, ou seja, as marcas de renome, elas se batem muito pela mantença dos padrões distintivos que elas têm. Qualquer produto
de alto, que tenha qualquer marca que tenha um alto renome, ela se bate muito para que não haja cópias, justamente por quê? Porque é uma marca distintiva dos produtos, ou, no caso, seria dos uniformes, né, da Polícia Militar e das viaturas. Por quê? Porque, ao bater os olhos, a população sabe que se trata de uma viatura da Polícia Militar. E com esse dress code novo, até eu já vi e me assustei, me causou dúvida o que seria aquela nova vestimenta aí das viaturas da Polícia Militar, né? Então, é curioso que não tenha sido até investigado ou determinado o aprofundamento aí dessas... por que ocorreram essas mudanças, se, na verdade, no mundo aí empresarial, as marcas se batem pela mantença da sua vestimenta, da sua roupagem. Mais alguém deseja se pronunciar? Muito bem, eu presumo que no silêncio, ao menos por maioria, fica acolhido o voto da ilustre relatora, a doutora Maria da Glória. Eu acho que vai ser por unanimidade. Então é unânime o acolhimento. Eu acho que nós temos aqui dois integrantes da corporação, ex-integrantes da corporação, parece que vai ter detalhes em roda. Parece, ouvi falar. Viu? Parece que essa nova fala tem detalhes em roda. Vai ficar mais bonitinho. Você, como o senhor vai ter integrantes da corporação? Como de tipo, Em prosseguimento, damos a palavra à ilustre conselheira, doutora Maria Cristina, que apresentará voto de relatoria no PT 43.272/2018-5, oriundo da Promotoria de Justiça de Guaíra, tema de improbidade, interessado Seleta Meio Ambiente Limitada, Moacir João Gregório, Ana Beatriz Coscrato Junqueira e José Mendonça. Com a palavra. Bom, eu inicio lendo a ementa. Indeferimento de representação, contrato de coleta de lixo, varrição, capinação de ruas e manutenção de aterro sanitário. Supostas irregularidades na prorrogação e execução. Precipitação, necessidade de aprofundamento da investigação, recurso provido. Trata-se de recurso contra indeferimento de representação oferecida por vereadores do município de Guaíra, apontando irregularidades na prorrogação e execução de contratos de coleta de lixo, varrição e capinação de ruas e manutenção de aterro sanitário. Sustentam, em síntese, haver nos autos indícios suficientes para a instauração do inquérito civil. Certo que, não bastasse as diversas falhas na execução dos serviços, deixou o prefeito de apresentar justificativa para a prorrogação do contrato firmado com a Seleta Meio Ambiente. Tampouco determinou a realização da cotação de preços exigida pelo artigo 26, parágrafo único da Lei das Licitações. Manifestação do ilustre promotor de justiça pela manutenção de indeferimento é o relatório. Respeitado o entendimento do ilustre promotor de justiça oficiante, entendo por ter havido precipitação no indeferimento da representação. Os elementos até agora trazidos aos autos não permitem, nesta fase de cognição sumária, se conclua pela inexistência de ato de improbidade ou lesão ao erário. A elucidação de questões como as concernentes às circunstâncias que justificariam os aditamentos
o preço pago pelo município de Guaíra e, principalmente, a regularidade dos serviços executados pela Seleta Meio Ambiente demandam aprofundamento da investigação. Indispensável, busque-se junto ao Tribunal de Contas do Estado informações sobre a existência de apontamentos, observações ou recomendações referentes ao contrato administrativo 52/2014, Guaíra e subsequentes aditamentos. Também a realização de perícia para aferição da regularidade dos serviços prestados pela empresa. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso. Em atenção ao princípio do livre convencimento, outro promotor de justiça deverá ser nomeado para dar sequência aos trabalhos. É assim que voto. Acompanhamos a doutora relatora. Com a relatora. Muito bem, todos votamos com a doutora relatora. Deixemos para o final o PT sigiloso, de que é relator o doutor Hamilton, e passemos desde logo ao PT 43.278.044/2019-8. Perdão. Antes do que eu anunciei, apreciaremos o PT 43.279.327/2019-5, Habitação e Urbanismo, Promotoria da Capital. É relator o ilustre conselheiro Hamilton. Interessados, José Zani, ou melhor, interessado José Zani. Com a palavra, o relator. Trata-se de representação instruída com documentação apresentada por Oswaldo Capel, noticiando fechamento de rua, mais precisamente, aqui perto, aqui na capital, da Travessa Antonieta Medeiros, localizada na rua Manuel da Nóbrega, número 853, bairro Paraíso, capital, com alegado bloqueio da entrada e saída de pedestres, instalação de grade de ferro e aparelho eletrônico contendo senha. Abrindo-se o portão mediante essa senha, impedido a livre circulação no local. Em autos em apenso, se verifica a existência de outra representação elaborada com o mesmo teor pelo senhor José Zani. Nesta representação, feita pelo senhor Zani, houve em 31 de julho último, por decisão do digníssimo promotor de justiça Marcos Vinícius Monteiro dos Santos, indeferimento de representação sem apresentação de recurso, com determinação de arquivamento dos autos na promotoria. Arquivou lá. O digníssimo promotor de justiça Marcos Vinícius Monteiro dos Santos fundamenta seu indeferimento na eventual possibilidade excepcional do fechamento de via pública, não tratando do caso específico, em tese, né? Afirmando que o representante não cuidou de acionar, primeiramente, o município de São Paulo, que detém competência constitucional para zelar pelo uso do espaço urbano, para verificar a colocação de portões naquela travessa. Argumenta Sua Excelência, o doutor Marcos Vinícius, que a Prefeitura de São Paulo dispõe de canais para atender reclamações de cidadãos em relação a casos dessa natureza, com a criação da Controladoria Geral, devendo o Ministério Público agir tão somente quando ficar evidenciada a omissão administrativa, deixando claro o quanto a Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo da capital encontra-se assoberbada de questões graves, decidindo forte na súmula 32 do nosso Conselho Superior do Ministério Público por indeferir a representação, apontando para a necessário e prévio acionamento da via municipal na resolução do problema. A representação do senhor Oswaldo Capel, mencionada no primeiro parágrafo acima, também foi indeferida pelas mesmas razões da anterior, por decisão da digníssima promotora de justiça Camila Mansur Magalhães da Silveira, sendo certo que desta decisão há interposição de recurso, no qual o senhor Oswaldo volta a sustentar fechamento de rua que sempre foi utilizada como via pública e as implicações à coletividade.
decisão de manutenção do ato impugnado, é o breve relatório. O recurso é tempestivo conforme se verifica pela data do ofício de intimação e da data de interposição em protocolo. Voto pelo seu recebimento, bem como, no mérito, por seu provimento. Explico. Sem embargo das considerações externadas pelos doutores promotores de justiça que oficiaram nos dois procedimentos, impossível deixar de reconhecer estarmos diante de hipótese que precisa ser melhor apurada. Essa convicção, aliás, cresce com a leitura das razões recursais. É premissa básica do nosso ordenamento a proteção, o uso e o gozo da propriedade privada. A regra prevalece com base na nossa Carta Federal e no nosso Código Civil. O proprietário tem direito de cercar, murar, tapar. Pela dicção do artigo 1228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Porém, no caso vertente, não se sabe até agora se estamos diante de uma propriedade privada ou via pública. Pelo alegado e não ainda informado pelo poder público, tratamos de um local que há muito serve como via pública, reconhecida pelos munícipes e por eles usada como via pública, circulação de veículos e pessoas. A informação de consolidação de uso de bem, como se bem público fosse. Surpreendentemente, após esse lapso temporal, pelo que se percebe, existem fotografias, ocorreu o bloqueio com grades e senhas de acesso para ingressar na, entre aspas, via pública, impedindo a circulação de pessoas. Eu coloco entre aspas porque eu não sei se é ou não via pública. Esse quadro, se confirmado, impacta a comunidade. E impacta não se sabe em qual medida, pois sequer sabemos o quanto a comunidade eventualmente depende da via. Mas que é para saída de hospital, não sei para que serve aquela. Pode ser que tenha acesso em outros lugares. Assim, não olvidando das adequadas medidas adotadas nos autos em apenso, nos quais o doutor promotor de justiça diligentemente determinou a expedição de ofícios à Controladoria Geral do município para a Subprefeitura da Sé, visando a adoção de medidas cabíveis, nos parece mesmo, com base na súmula 32 desse colegiado, ser imprescindível verificar se a administração agiu e se agiu com eficiência e não se omitiu. Registre, como salientado pelos doutores promotores, também comunga este relator da necessidade da otimização da atuação ministerial, cabendo mesmo à municipalidade o exercício do poder de polícia administrativo, ficando o Ministério Público a verificar a eficiência da atuação administrativa em prol do interesse público e social. Mas, com todo o respeito que nos merece o entendimento contrário, nos parece inconcebível, a não ser que exista justificativa excepcional, fechar a via se pública, e isto, ser verificado realmente, tem que ser acompanhado de perto. Aí eu trago decisões, só a menção às decisões dos tribunais, em casos semelhantes de servidão de passagem, mesmo quando nós estamos diante de áreas particulares. E coloco, vários julgados garantem o direito de servidão ao particular, vizinho, etc. Uma pessoa tem seu direito reconhecido pelos tribunais de transitar e de acessibilidade. Ora, que dirá então quando a fruição é da comunidade, indistintamente, utilizável por qualquer um dentro do constitucional direito de vir há tanto tempo consolidado em uma rua, se isso se confirmar. Note-se, ressalte-se, longe de já se decidir pela forma de atuação do Ministério Público no caso, ou da classificação jurídica dos fatos, não se tem notícia do que ocorre. Afinal, estamos diante de apossamento administrativo, outra forma de apossamento, ou o local é privado. Nada aqui está se decidindo. Não há elementos de convicção. Não se conhece o contexto fático, nem o que pode surgir da investigação, na investigação. Sequer a palavra da prefeitura e demonstração de sua atuação existe nos autos. Instaurar no inquérito civil, ou ao menos aplicar a súmula 51 deste Conselho, e colher informes preliminares para decidir pela instauração ou não, parece-me de boa cautela. Mesmo porque a decisão administrativa pode não ser a mais adequada ao interesse público. Verbo e graça, a prefeitura entende que pode fechar a via pública fora das hipóteses excepcionais que o próprio doutor promotor aventou. De boa cautela, realizar a apuração e conhecer detalhadamente o que está ocorrendo. Do recurso, pois tempestivo, com seu provimento instaurando-se o inquérito civil
ou, ao menos na origem, aplicando-se a súmula número 51 deste colegiado, decidindo-se após informações pela instauração ou não. Caso esse egrégio colegiado assim também entenda, preservando-se a independência funcional e a livre convicção dos doutores e promotores de justiça, será necessária a solicitação ao senhor Procurador-Geral de Justiça para a designação de outro membro do Ministério Público para nos autos oficiar. Esse é o meu voto. Com o relator. Excelência, pela ordem, eu gostaria de me abster de me manifestar nesse caso. Com a abstenção da conselheira Ana Margarida, voto acolhido pelo plenário. Remetemos ao final, o último PT do conselheiro Hamilton, e passamos à apreciação de voto proferido pela conselheira Ana Margarida, no PT 43.278.1044/2019-8, Meio Ambiente Guarujá, Poluição Sonora, interessado Wagner Costa. Trata-se de recurso interposto por Wagner Costa contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Guarujá, insistindo na representação em que relata o incômodo suportado pelos moradores da Avenida Joaquim Martins Correia, em Vicente de Carvalho, pelo uso da via pública para a prática de esporte por jovens e adultos que obstruem a rua com a utilização de cones, provocando barulho, desordem e vandalismo, intimidando aqueles que reclamam e ainda invadem domicílios. O recurso é tempestivo, o recorrente foi notificado via e-mail em 4 de setembro de 2019 e protocolou o recurso em 17 de setembro de 2019. A Prefeitura Municipal do Guarujá informou que, após ações de patrulhamento preventivo pela Guarda Municipal, não foram registradas ocorrências de desordem ou prática esportiva com infringência ao artigo 47 do Código de Posturas Municipal. Como ressaltado pela Promotoria de Justiça, a Administração Pública realizou patrulhamento no local, visando coibir a obstrução da via pública e perturbação do sossego. Não obstante, o recorrente relata que a situação noticiada tem ocorrido no período noturno, entre 21 horas e 3 horas da madrugada. E as diligências da Guarda Municipal foram realizadas no período vespertino, porque, e aqui eu faço um adendo, há um relatório juntado aos autos pela Prefeitura em que mostra individualmente o horário das diligências de cada uma das vezes em que a Guarda Municipal esteve no local. Assim, dou provimento ao recurso para instauração de inquérito civil, possibilitando a apuração dos fatos. A relatora é pelo provimento, senhores conselheiros, estão de acordo? É só uma observação, como a população vem sofrendo com essa questão do barulho, né? Hoje eu estava ouvindo uma reportagem na Rádio Bandeirantes, de um pancadão que tem em São Miguel Paulista, de segunda a segunda, da meia-noite às 5 da manhã. Né? Ouviu também essa reportagem. A reportagem gravou o som, um som ensurdecedor na casa do reclamante, e lamentavelmente as autoridades não tomam qualquer providência. A rádio procurou o PSIL, a rádio procurou a Guarda Municipal, procurou a Prefeitura Municipal, e aquele pancadão ocorre. E as pessoas que necessitam trabalhar, precisam do merecido descanso, estão impossibilitadas de fazê-lo. Eu gostaria até de acrescentar que isso é a absoluta inversão de valores da nossa sociedade. E eu gostaria de acrescentar que nesses pancadões que o doutor Giuliotti fez referência, acontece de tudo. Acho que está na hora das autoridades tomarem sérias providências, porque o barulho, acho que é o mal menor até que acontece, né? Todos com a doutora relatora. Temos apenas mais um voto proferido pelo conselheiro Hamilton em procedimento sigiloso. Como nós cessaremos as transmissões, permanecendo as gravações, consulto se para a pauta de hoje os senhores conselheiros têm algum outro ponto, algum outro tema. Nada havendo,
Nós interrompemos aqui as nossas transmissões, agradecendo a atenção de todos que nos acompanharam